Vou começar. Contemporary situation, and I'm a historian. And the reason I'm a historian, A razão pela qual é um historiador é poder escapar, me esquivar da situação contemporânea. Portanto, eu realmente sou incompetente para lidar com esse tema. Em segundo lugar, o tema é muito vasto, eu não sei exatamente onde iniciar, mas, primeiramente, gostaria de me referir ao diálogo da igreja com a situação contemporânea. Acho que há alguns termos aqui que nós temos que esclarecer. Um deles é diálogo. Diálogo implica falar e ouvir. Depois temos a questão de quem fala e para quem fala, e quem escuta e escuta o que, até que ponto, com que finalidade. Então, a igreja, o que nós queremos dizer quando falamos sobre o diálogo da igreja com o mundo moderno, com a contemporaneidade? Acho que, em primeiro lugar, nós queremos dizer, nos referimos ao clero e à hierarquia, porque eles são os porta-vozes oficiais da igreja. Eu me pergunto o seguinte: para nós clérigos, bem como para os membros da hierarquia, eu me pergunto quão bem equipados nós estamos para ouvir o mundo moderno e falar ao mundo moderno, a contemporaneidade. A nossa formação é uma formação teológica e eclesiástica, e isto é uma linguagem que é uma linguagem de uma classe especial de pessoas. O que nós lemos? Que revista nós assinamos? Que livros que nós lemos? Que livros os membros da hierarquia leem? Eu acho que se é que leem, né? Desculpem. Mas eu acho que esse é um aspecto crucial nessa questão do diálogo da igreja com a contemporaneidade. Naturalmente, a igreja não é consiste simplesmente do clero e da hierarquia. Ele é especialmente o povo de Deus, falando em termos amplos, e talvez os leigos, as pessoas leigas estejam melhor equipadas para conduzir, efetivar esse diálogo do que nós, membros do clero. Mas os leigos não estão tão bem equipados teologicamente, em termos religiosos, quanto os membros do clero. Então, acho que isso é um problema real. Ontem, numa conversa com o Massimo Fagioli, ele fez um comentário muito astuto, eu achei. Estávamos aqui no santuário dessa cidade, estávamos olhando para os confessionários. E estávamos comentando, eu disse, nos Estados Unidos, poucas pessoas ainda se confessam. Talvez recebam um sacramento 1 ou 2 vezes por ano, e ele disse a mesma coisa na Itália. E aí ele comentou que isso é ruim para o clero e especialmente para os clérigos jovens, porque ao ouvir as confissões, a gente fica muito em contato com o mundo contemporâneo. A gente fica muito em contato com ele em termos da sua complexidade e dos problemas emocionais e outros problemas psicológicos que com que as pessoas comuns se defrontam. Então, isso representa uma perda em termos de formação contínua do clero. Eu também diria que
de que público ou de que ouvintes estamos falando quando nos referimos ao diálogo da igreja com a contemporaneidade. Talvez possamos nos contentar conosco mesmos até certo ponto, se conseguirmos falar com os fiéis. Nós temos muitos periódicos, nós temos emissoras de televisão, emissoras de rádio, mas o que vamos dizer do mundo externo, aquelas pessoas que estão fora dos limites da Igreja Católica e que vamos dizer especialmente a respeito da inteligência? Nós temos condições de atingir essas pessoas, sejam eles católicos ou não, de uma maneira digna de crédito? Existe uma revista, um periódico nos Estados Unidos, chamado New York Review of Books, que foi fundado há cerca de 50 anos, e a pessoa que o fundou ainda é o editor do periódico. Esse revista cobre todos os assuntos, todos os lançamentos, novos livros, lançamentos bíblicos, tem artigos longos, eu recebo, eu procuro ler fielmente, mas jamais, quase nunca existe neste periódico um artigo sobre o cristianismo e especialmente uma matéria sobre o catolicismo. Entretanto, há vários meses, quem é que estava na capa desse periódico? O Papa Francisco. Alguém na igreja tem condições de atingir não só as pessoas comuns, mas também a inteligência. E eu acho que o Papa Francisco talvez esteja nos dando um modelo de como a gente pode fazer isso. Mas eu gostaria também de levantar uma outra questão. Bom, primeiramente gostaria de dizer alguma coisa sobre mim mesmo, e no que diz respeito a essa questão da inteligência. Quando escrevi meu livro sobre os primeiros jesuítas há 20 anos, eu estava determinado que esse livro não fosse publicado por uma editora católica. Eu queria que ele fosse publicado por uma editora secular, porque eu queria que o livro fosse lido por um público mais amplo. E eu tive sorte na medida em que a Harvard University Press teve condições de fazer isso, e ele se tornou também, publicou meu livro sobre o Concílio Vaticano II e assim por diante. Então essa foi a minha própria pequena tentativa de romper um universo católico intelectual fechado e atingir um público mais amplo. Eu não estou me propondo aqui como modelo, pelo amor de Deus, mas eu dou isso apenas como um exemplo do que se faz necessário nesse diálogo com o mundo contemporâneo. Outra questão, assim me parece, é a seguinte: o que nós temos a dizer no diálogo? Eu mesmo me fico quase que atropelado pela ideia de quão complicado o catolicismo parece para o mundo exterior e quão complicado o catolicismo muitas vezes parece a nós mesmos. Eu penso, por exemplo, no catecismo da Igreja Católica. Há muita matéria contida nesse catecismo. E será que os católicos têm que acreditar em tudo, têm que assinar embaixo de tudo aquilo? Isso é muito complicado. A gente fala sobre proclamar o Evangelho. O que o Evangelho? Qual é o cerne da mensagem? Parece-me, ao falar sobre o mundo contemporâneo, nós precisamos ter uma resposta simples, clara e direta a esta pergunta. Eu acho também que, atualmente, também um problema relacionado a esse assunto, embora eu esteja inteiramente a favor. Vamos pegar o Papa Francisco. Quando ele escolheu o nome Francisco, ele disse que tinha 3 razões. Uma era porque Francisco era a favor da paz, outra era porque ele era a favor dos pobres, e a terceira razão era porque ele se importava com a natureza.
cuidava da natureza. Essas são 3 razões que encontram ressonância entre todos os tipos de pessoas. E são razões muito atraentes para um amplo grupo de pessoas, que tem um grande alcance, portanto. Mas eu espero, e acho que nós precisamos ser cuidadosos, para não tornar o Evangelho simplesmente uma mensagem humanitária. Acho que nós queremos proclamar a verdade central de Jesus Cristo. E temos que fazer isso em palavras que sejam compreensíveis e simples para qualquer pessoa que esteja interessada nisso ou que a gente queira interessar pela mensagem. Esse é um lado. O outro lado, eu já escrevi um livro sobre isso, a igreja ouvinte. Parte do ato de ouvir consiste em ler amplamente e desenvolver uma linguagem que seja compreensível para as pessoas comuns, mas também uma linguagem que seja suficientemente sofisticada para os membros da inteligência. Eu detesto usar essa palavra inteligência ou inteligência, mas aí é onde vai acontecer a ação no futuro. Essas são as pessoas que dão a direção, a orientação. E é importante para a igreja ter condições de falar com essas pessoas, de fazer com que elas nos escutem e que nós escutemos a elas. Tem que ser verdadeiramente um diálogo. O Concílio Vaticano II, uma de suas linhas, aspectos mais importantes, aparece no decreto sobre ecumenismo, que nos lembra da hierarquia de verdades. Acho que essa é uma realidade que nós precisamos ter sempre em mente, e ficou muito claro, estava muito claro antes do concílio a diferença entre as chamadas notas teológicas. Mas isso é algo que precisa ser reforçado agora para que possamos expressar de forma clara e simples a respeito do que é o Evangelho e depois falar sobre suas ramificações para a nossa vida, a nossa missão para com os pobres e marginalizados e para com todas as pessoas que precisam da nossa ajuda no trabalho por um mundo melhor. Vamos nos afastar disso. Estamos nos afastando disso. Eu preciso falar sobre meu próprio país, onde eu sinto que, em grande parte, o Evangelho tem sido moralizado. É quase uma piada o fato de que, entre católicos jovens, o que você acredita? Bom, casamento entre o mesmo sexo está errado, controle de natalidade está errado, aborto está errado. Então, em termos de diálogo com o mundo moderno, precisamos estar conscientes dessas coisas. Isso é um bom exemplo. Bom, e a questão da pobreza, paz e o meio ambiente, conforme a Evangelii Gaudium. Então, era isso que eu queria para falar para vocês.